Ela sabe. Ela sabe que pode. Ela sente. Ela é a dona do ódio. Ela inventou o ódio e a palavra ódio no primeiro parágrafo dos tempos, quando as coisas não tinham nome. E quanta força! Ela sabe quanta força existe no ódio e na palavra ódio. E ele agora será servido em bandeja de metal, dividido em pequenos pedaços proporcionais. Ela sabe. Ela é todas as bruxas. Todas as vassouras são suas. São seus todos os voos noturnos desesperados e sem norte. Toda busca é também sua busca. Ela concentra milhares de úteros dentro do seu útero. Todos os ovários do mundo nos seus ovários. Ela sabe. Dona Rosa não sabe que vai morrer ainda este ano, antes que o inverno chegue ao fim. Dona Rosa e seus 7 vestidos pretos moram numa casa velha, com bilhões de formigas. Há anos aprende com as formigas a arte coletiva de fabricar paz. Há anos assiste o movimento das filas, contornando o armário, desenhando mapas nas paredes, rodeando os restos na toalha da mesa, subindo na cama, enfeitando as cortinas, cavando o canto da parede do banheiro, furando pacotes na despensa, picotando plantas e papéis. A casa tem sido devorada devagar pelas formigas, um pouco por dia, há 50 anos. Dona Rosa tem sido devorada devagar pelo tempo, um pouco por dia, há 50 anos. Dona Rosa e seus 7 vestidos pretos, suas bodas de ouro com a solidão. Ela acredita que, se for pacífica e mansa, Deus não tocará com o dedo indicador na comieira de sua casa velha, derrubando seu teto numa tempestade tropical. Acredita. Se é possível manter de pé as singelas paredes da casa, apenas com a mansidão aprendida e a disciplina de um punhado de orações ditas antes de dormir. É o trato. Deus não mexe o seu dedo indicador. E Dona Rosa não desmancha as filas. Dona Rosa é o Deus das formigas.
Ela não sabe que a casa vai ser devorada pelas formigas ainda este ano. Antes que o inverno chegue ao fim. É com Y, viu? Dizia a moça do nariz quebrado. Já eram 3h30 e ela era a 8ª vítima a sentar na cadeira da frente. A constatação. Médicos residentes em hospitais públicos, atendendo pacientes pobres em noites agitadas, fazem curativos bizarros. De modo que a moça tinha tutanos de algodão enfiados nas narinas e um esparadrapo grosso em cima do nariz, de onde saía a ponta preta do fio cirúrgico inapropriado, que costurou o corte suficientemente grande. Lábios inchados, arranhões, unhas descascando, roupas rasgadas, cabelos arrancados. E um envelope grande na mão, com o resultado do seu raio-x. Antes de chegar na delegacia, ela tinha cuspido sangue, esperando horas no corredor do hospital. Antes de chegar no hospital, ela tinha pedido ajuda, apanhando muito, até a polícia chegar, às 3h30 da manhã de um dia que não amanhecia nunca. Com Y! Única ressalva de Geisiele àquela hora. A coisa menos importante, um Y, quando nem conseguia falar direito. Foi escrito corretamente o nome. Geisiele com Y. Geisiele com Y achou que ia morrer de amor. Mais precisamente, achou que ia ser morta por ele, o seu amor. Parecia outro, um gigante. Forte demais para ela. Fúria demais lhe saía pela boca. Outro homem. O batedor de carne. Outro homem. A tampa da panela de pressão. Outro homem. Um cinto de couro no cabide atrás da porta. Geisiele apanhou por 2 horas até a polícia chegar. Seus documentos foram queimados no chão da sala. Noite grande a de Geisiele. E a vida inteira passava como num filme antigo, marronzinho. Geisiele não sabia o que era sépia. A parede da sala descascando, a geladeira que dava choque, as prestações vencidas, o olho seco, a receita de bolo que eu nunca fazia, o olho seco. Geisiele, a vizinha Fátima, o marido, a falta de cigarros no meio da insônia, o caso, o troco. Ela disse que falou, na cara dele, que tinha lhe dado o troco. Ele que somente tinha transado com a vizinha. Parecia outro. A mesma moeda. Insuportável para ele. Insuportável. Ele parecia outro. Geisiele com Y não chorava desde os 13 anos. E não chorou quando soube de tudo. E não chorou quando apanhou por 2 horas. Sem molhar o rosto, alisava os hematomas e contava tudo.
dormente por dentro e por fora. Geisiele com Y, sem dinheiro, sem documentos, nem parentes. Agora também não tenho mais endereço, nem norte. Enxergava embaçado pela fenda do olho esquerdo inchado. Geisiele não sabia sua data de nascimento e nem tinha certeza dos nomes dos pais. Agora, nem conseguia mais falar direito. Naquele dia que não amanhecia nunca para Geisiele, só existia a certeza do Y como possível dignidade. Memória de merda. Cabeça oca. Helena saiu de casa naquela quinta-feira à noite, com R$ 16 na carteira, um maço de cigarros no bolso e um enxame de abelhas enroscado nos cabelos. Esqueceu o isqueiro. Sempre esquecia. Memória de merda. Cabeça oca. Esquecia simplicidades. A caneta, a chave, o guarda-chuva. Queria esquecer as coisas sérias. Mas seu mecanismo esquecedor de coisas não funcionava bem. E se pudesse esquecer 6 anos inteiros e aquela lua cheia em janeiro de 96. Esquecer lhe parecia mais possível do que desfazer. Mas o mecanismo esquecedor das coisas não funcionava bem. Helena distraída, esquecida somente das besteiras, andava com um cigarro apagado entre os dedos, ansiosa pelo próximo bar, onde compraria um isqueiro Bic do pequeno, provavelmente preto, para esquecer de novo na mesa de algum boteco. Acendeu o cigarro no cigarro de um cara que esperava o ônibus. Muita intimidade isso. Acender o cigarro no cigarro de outra pessoa e olhar por 4 segundos em olhos que dali a meia hora ela iria esquecer. Nem agradeceu. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Percebeu que andando recebia a graça da transitoriedade e ia acumulando os pequenos flashes de transitoriedade no elástico do sutiã. A cidade não era sua. As memórias eram. Andando rápido, coletava com urgência toda a transitoriedade possível. A cidade não era sua. Helena sentia ódio do lugar.
Memórias velhas demais. Memórias vivas demais. Era uma agonia. Depois de algum tempo, começou a estranhar umas calçadas. E percebeu que quanto mais andava, menos se lembrava das coisas. A transitoriedade se acumulava no elástico enroscado. Andando, sentiu o chão virar tapete de folhas e esqueceu um pouco a cor das paredes de casa. Logo o chão virou grama cortada e ela esqueceu o vidro do armário da cozinha. Pisava leve um chão florido agora e esquecia as persianas e outros tantos utensílios domésticos com seus carnês de prestação. O mais difícil de desincrustar foi a cama, mas conseguiu. Logo, começou a esquecer dos cheiros e dos sons da casa. Levou 1,5 quilômetros para esquecer os filhos e o cachorro. Helena tanto tinha para esquecer e tanto andou que percebeu de susto que a noite acabava e os cigarros, esquecidos milhas atrás. Chegou até o fim da cidade, onde era só pista e canavial. O dia nascia imenso no fim da reta da estrada velha. E as luzes dos postes iam se apagando, uma por uma. Satisfeita e com calos nos calcanhares, Helena fazia cálculos secretos, se perguntando quantos quilômetros faltariam para esquecer Menelau. Quando Dona Jacinta foi dormir naquela noite de chuva, nunca imaginou que sua vida nunca mais amanheceria do mesmo jeito. Ela disse que naquele sítio, de todas as criações do quintal, os carneiros eram seu maior amor. Disse que eram mansos. Disse que não eram
nem para vender, nem para matar. Os carneiros eram os gatos da dona Jacinta. 11. 11 carneiros domesticados, estimados. Era mesmo amor de bicho de estimação. Acordava para ver os carneiros. Contava os carneiros pelo nome para poder dormir. Naquele lugar, não tinha um sítio como o de Dona Jacinta, nem carneiros como os de Dona Jacinta, e nem mulheres como Dona Jacinta. Suas calças de brim, suas camisas de botão, seus cabelos poucos, sua pele, suas rugas, suas mãos e as rugas das suas mãos. O sítio era pouco visitado. Não se podia ser amigo da Dona Jacinta. Ela só tinha mesmo jeito para carneiros. Os menores eram para o seu colo. O colo de Dona Jacinta não era de mais ninguém. Vivia melhor sem humanos. Seus confidentes eram os carneiros. Bons de ouvido, leais. A eles destinara todo o seu amor, seu instinto materno, sua completa atenção. Moças loiras de que gostara no passado viviam agora nas revistas velhas, embaixo do colchão. Somente uma vez amaram uma mulher. Fazia muito tempo. Muita paixão. Escândalo. Depois, amnésia intencional. E desde aquele tempo, a solitude. A solitude e os carneiros. Pois não é que naquela noite de chuva, acreditem, alguém arrombou a cerca, encostou uma caminhonete nos fundos do sítio e levou os 11 carneiros da Dona Jacinta. Ela disse que ouviu tudo. Os bichos fizeram algazarra. Só faltaram falar. Ela disse que teve tanto medo que congelou as fibras embaixo do lençol. Ela disse que a espingarda estava carregada atrás da porta, só que não teve condições de se levantar. Ouviu vozes, passos, barulho de motor de carro, mas ficou na cama, imóvel. Uma goteira pingava numa folha de zinco, abafando os berros, que foram ficando mais longe, até nada mais se ouvir. Ela teve tanto medo que esqueceu como se mexer. Dona Jacinta conheceu o medo. Foi sua primeira vez. De manhã, o quintal calado. O chão batido do terreiro não tinha ainda bebido a chuva toda da madrugada. De manhã, a solidão assombrou o preto dos seus olhos. Dona Jacinta tinha de volta a tristeza. A mesma da época do escândalo. Compreendeu a história num estalo, com toda ironia e crueldade que as coisas podem ter. Soube mesmo que nunca mais viria os seus carneiros. Saiu andando devagar, com sua camisa de botão, escondendo as mãos enrugadas nos bolsos das calças de brim. Ela entendeu o recado.
e guardou a tristeza para outra ocasião. Foi preciso trabalhar 8 anos na casa dos parafusos para entender o que era coxo. Foi preciso estar atrás do balcão azul de segunda a sábado, aprender a amar a inutilidade dos domingos. Os domingos serviam para lavar a farda e limpar o canto das unhas das mãos. Somente para isso e para assistir televisão. Os domingos eram de folga. Folga de parafuso remoído. A casa dos parafusos tinha lhe ensinado a pensar a vida em sulcos espiralados. A chave de apertar dias da semana ia sendo girada devagar e ia aos poucos apertando os dias até que no final do expediente do sábado ouvia-se o estalo do último giro possível, ouvia-se o som do acocho. Sábado chegava ao limite para nos domingos recuperar as forças. Nos domingos, podia pensar em coisas menos metálicas e mais inúteis. Nos domingos, não pensava em porcas, nem arruelas, nem chaves de fenda. Os domingos serviam para não servir para nada. E na segunda-feira, como de costume, prestava-se de novo ao acocho. De certo modo, amava também o acocho. O expediente cheio tapava com precisão o vazio de sua solteirice. Um acocho feliz. Em alguns feriados, se oferecia para ficar na loja arrumando estoque. Não conseguia conceber coisa mais útil do que um parafuso. E tinha. Orgulhava-se do seu trabalho. De farda limpa, cheirando a lavanda, competente, atenciosa, conhecedora dos produtos. Latão, alumínio, aço inox. De que solidez precisa o cliente? Titânio. De quantas unidades precisa o cliente? Caixinhas de papelão padronizadas guardavam os parafusos por tamanho, material, fabricante. Ela tinha desenvolvido um carinho especial pelos de cabeça tipo estrela. Em sua opinião, superiores aos de cabeça de fenda. Tão reles. Somente de uns meses para cá, com a aproximação ameaçadora da menopausa, ela começou a ter uns lampejos, bem pequenos, de sua realidade. E começou a se sentir árida e dura, como se estivesse se transformando num objeto metálico. Começou a ter flashes antigos de dias de ócio e de preguiça. Flashes embaçados, porque no mesmo instante a vida vinha e gritava:
coxo em seus ouvidos. Não sabia futuro, não sabia passado. E a cada ano, trocava os óculos por outros de lentes mais fortes. A cada ano, diminuía os saltos dos sapatos por saltos mais baixos. A cada ano, iam arriando os seios e as pálpebras. Perspectiva seca e pouca. Iria morrer ali, aposentar-se. Todos esses anos e ela não tinha percebido a imensa ironia que um parafuso serve para fixar duas ou mais superfícies, e neste caso estava muito claro que uma das superfícies era a casa dos parafusos e a outra era ela estava presa à casa dos parafusos. Presa por um parafuso invisível, sulcado em espiral na superfície externa que tinha sido posicionado no topo de sua cabeça e lentamente girado em eixo longitudinal, que depois de transpassar todo o seu corpo, fixou-se no piso da loja para sempre. Ela, a mulher que escreve, tinha que escrever aquela história. Tinha mesmo. Não havia mais o que fazer com aquele nó cego na cabeça, prendendo sinapses. Na cabeça a história. Não no coração, nem nos intestinos. Na cabeça. Ela, a mulher que escreve, tinha que escrever aquela história. A história da menina. Da menina de 8 anos que aprendeu a fingir o sorriso. E percebeu que mostrar os dentes enfileirados, franzir um pouco o nariz e arquear as sobrancelhas era o melhor artifício de manipulação que possuía. Melhor que o choro, melhor que as palavras. A história lhe ocorreu pela primeira vez numa praia. Não. Numa mesa de bar. Não. Numa fila da lotérica. Não. Surgiu quando ficou presa na porta giratória de um banco, procurando metais que não possuía. Não sabe. E ela, a mulher que escreve, sabe, é que não teve mais sossego. De vez em quando a menina lhe assombrava. Num sonho, num engarrafamento, na padaria. Ela não era mulher de fugir de assombrações. Mas a falta de continuidade da história era angustiante. Estava e não mais estava. Tinha que ser puxada a ferro aquela história. Estava dentro demais. Resolveu deixar para lá. E deixou. E escreveu outras. E foram 2 anos esquecendo a história, que hoje de manhã, na sala de espera, lhe apareceu inteira na primeira página do pior jornal.
Quando ela viu as fotos e leu a matéria, ela teve o maior déjà vu da sua vida. Déjà vu. Que palavra linda e que sensação estranha. A notícia. Menina de 8 anos, filha de uma fateira do mercado público municipal, desaparecida há 3 dias, foi encontrada morta no interior da câmara frigorífica de uma rede de supermercados. O corpo congelado estava em posição fetal sobre fardos de peixe. O corpo congelado estava em posição fetal sobre fardos de peixe. Devido às condições do ambiente, foi encontrado em perfeito estado de conservação. Contudo, apresentava indícios de violência sexual. Os peritos acreditam que a causa-mortes tenha sido frio, já que o supermercado estava fechado em razão do feriado da Semana Santa. Não precisava ler o resto. Ela, a mulher que escreve, sabia o começo e o fim. Ainda segurando o jornal e com os olhos abaixados, ela viu a menina no mercado público, brincando com os intestinos do boi embaixo do balcão e a mãe despachando os clientes. Uma vida inteira debaixo do balcão de vender vísceras. Essa história tem fôlego curto. Na Semana Santa, o cheiro de carne do mercado é substituído pelo cheiro de peixe. No rego boiam escamas e restos de crustáceos, restos podres de cheiro intenso. Na Semana Santa, não se come carne. Na Semana Santa, matam-se menos bois. Na Semana Santa, a mãe da menina apura 1/3 do mirrado apurado costumeiro. Na Semana Santa, a menina nunca ganha chocolates. Na Semana Santa, a menina saiu andando pela rua de dentro, no fim do expediente. Queria chegar no supermercado grande e caminhar num corredor com teto de ovos de Páscoa. Queria fechar os olhos e pensar que a qualquer momento ia chover chocolate em sua cabeça. Dava passos miúdos sob o céu de celofane colorido e respirava fundo o cheiro doce daquele corredor lotado. Ganhou do vigilante da loja um ovo de Páscoa tamanho médio, que abraçou com leveza, para não quebrar. De mãos dadas com seu benfeitor, ela caminhou até a câmara frigorífica, sorrindo, sem entender nada, sem saber. Quando a história veio assim inteira, ela, a mulher que escreve, ainda estava na sala de espera do psiquiatra. Resolveu cancelar a consulta. Deixou a sala de espera, errando a saída, perdida nos andares do edifício empresarial. História tem gosto de água suja e o mesmo cheiro do interior das conchas. Ela, a mulher que escreve, nasceu desprovida da capacidade de ver beleza. Por isso, o consultório médico, tentativa de felicidade desesperada desde sempre. Não devia ser assim tão feia a história da menina. Alguma beleza tinha que ser descrita. Alguma beleza nos cabelos da menina e em seus dedos delicados. Afiava o gume e a audição para coisas confortáveis.
mas só tinha ouvidos para o barulho da boca menina, morrendo de frio, comendo aquele ovo de Páscoa em pedaços miúdos, enquanto seus dentes batiam e seus extremos congelavam. Essa história lhe cortou por dentro, ruidosamente. Tentou um final feliz. Mas pela janela não via a paisagem. Via as manchas do vidro. Um chocolate degustado lentamente enquanto se morre de frio. Depois, ela, a mulher que escreve, vai viver somente para esquecer esse fato. Vai viver dando um jeito, como fez até hoje. Vai pulsar pouco, ou vai pulsar nada. Ela, a mulher que escreve, no lugar do coração, usará tripas. No lugar do coração, ela usará tripas.